Meditação para o dia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No Salmo 23, o versículo 4, fala exatamente isso, que a razão pela qual a ovelha não teme é porque o pastor está com ela e ele traz consigo o seu cajado. O cajado do pastor, ele tem 4 funções que são importantes, mas nós vamos abordar aqui, primeiramente, aquela parte do cajado do pastor que tinha um gancho. Então, aquele instrumento tinha aquela forma propositalmente, intencionalmente. Quer dizer que a primeira função do cajado é socorrer. O cajado normalmente tinha uma haste comprida e na ponta da haste tinha um gancho forte. Qual era a função disso? É porque muitas vezes a ovelha peralta, né, às vezes rebelde ou distraída, descuidada, ela se desviava do rebanho e muitas vezes, como aquela região era uma região de escarpas, era uma região de vales, a ovelha ela ficava pendurada, ficava presa, isolada num pequeno lugar, ela não conseguia sair e ela estaria fadada a morrer ali de sede e de fome ou mesmo de se tornar presa de algum animal que certamente a devoraria. Essa ovelha, quando se via em dificuldade, ela tinha que se manifestar de alguma forma, porque o pastor, embora atencioso, quer dizer, ele confere as ovelhas, ele conta as ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele sente a falta delas, ele imediatamente se move. Mas para que direção ele vai? Ele vai para a direção da ovelha que estiver balindo insistentemente. O som emitido pela ovelha é o balido, a ovelha bale. Então a ovelha em dificuldade, perdida, sem saber voltar para casa, sem saber onde está o seu pastor, sem saber onde está a sua família, essa ovelha então, ela começava a balir. E muitas vezes o pastor, quando chegava para socorrer aquela ovelha, ela estava fora do alcance das mãos dele. Então o seu cajado, com aquele gancho, ele buscava, ele laçava aquela ovelha, às vezes pendurada num penhasco, alguma coisa, e a trazia de volta. Não é? As ovelhas elas se equilibram nas escarpas, espaços pequenos, elas conseguem se equilibrar ali, mas não conseguem sair. Então aquele gancho é para laçar a ovelha e trazê-la de volta para o convívio das ovelhas, para o convívio do pastor. Veja só que Jesus Cristo, ele vem nos falando que o pastor, ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, o bom pastor, ele vem para buscar e salvar o perdido. Mas para Jesus salvar o perdido, esse perdido tem que declarar, ele tem que dizer: Senhor, eu estou perdido, me ajuda, me socorre. Ou seja, a ovelha, quando estava desorientada, quando estava perdida, ela balia insistentemente até que o pastor a encontrasse. Sabe, o balido da ovelha equivale à nossa oração, ao nosso clamor. Quando estivermos perdidos, quando estivermos desorientados, quando não soubermos o que fazer, quando precisarmos do socorro do pastor, nós temos que orar. E orar insistentemente até que nós sejamos socorridos. A ovelha, ela balia até que o pastor chegasse a ela. Nós precisamos orar até que Jesus Cristo nos socorra, até que Ele crie circunstâncias, que Ele envie pessoas, enfim, mas nos socorra. Mas o nosso papel é clamar a Ele. O perdido tem que reconhecer que está perdido. Por isso, então, ele clama a Jesus, falando: Jesus, estou perdido. Jesus, estou desorientado. Jesus, eu não sei o que fazer da minha vida. Me socorre, Jesus, me ajuda. E quando Jesus vai e socorre essa ovelha e traz de volta, essa ovelha agora, ela vai se submeter. Ela vai aceitar o caminho do pastor, porque ela sabe que se ela se desviar, se ela sair do caminho, ela será uma presa fácil aos predadores. Então, querido, o pastor, ele veio para socorrer, para salvar o perdido. A função do pastor é socorrer as suas ovelhas. E mais, clame insistentemente em oração, para que o pastor Jesus nos socorra, crie circunstâncias para nos ajudar. E o perdido precisa reconhecer que está perdido, que precisa do socorro, do perdão de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, para que Ele o socorra, para que Ele use o cajado para socorrer você na situação em que você esteja, não importa qual seja ela. Jesus socorre você. Vamos orar?
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos-te porque Jesus Cristo nos ama e Jesus veio buscar o perdido. Ó Deus, muitas vezes, Pai, as pessoas estão perdidas e têm vergonha de pedir socorro. Ajuda-nos a ter humildade para reconhecer que estamos perdidos e estender a mão a Jesus. Socorre essa pessoa hoje, meu Deus. Cria circunstâncias para que ela seja socorrida. Dá humildade, Pai. Dá, ó Deus, persistência na oração. Ajuda-nos a clamar até sermos socorridos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus veio buscar e salvar o perdido.